Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e a crise no esporte é algo maior do que dentro do campo, tá? Eu já venho falando isso há alguns dias, né? Eu já venho falando isso há alguns vídeos aqui, de que a crise que acontece no futebol do esporte, dentro do campo do esporte, né, nas quatro linhas, ela é muito reflexo do que vem acontecendo fora do campo. O que eu enxergo é brigas de ego. O que eu enxergo é falta de comunicação. E eu acho que só existe um caminho para que o esporte ele possa mudar isso. E não é com o diretor, não é com o gestor, não é com o presidente. Eu vou explicar para você, de fato, o que o esporte, na minha visão, deveria fazer neste momento para diminuir essa crise, amortecer essa crise no elenco. Que eu acredito que isso pode se resolver muito rápido. Agora vai depender muito da vontade dos diretores do esporte. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, eu pedir para você, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo para você todo santo dia para você ficar munido de muita informação aqui no canal do Luna. Então, se você não é inscrito, inscreve. Já estamos chegando a quase 500 mil de visualizações. Hoje ainda é dia 15. Então, muito obrigado para você que está apoiando aqui o projeto. Estamos fazendo live todo dia. Vamos fazer possivelmente live hoje de novo. Então, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a chegar aí na nossa marca de 103 mil inscritos. Está faltando agora menos de 500 pessoas para chegar nesta marca, tá bom? Vamos falar, só para você entender o que é que está acontecendo, tá? O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o João Silva. João Silva é um zagueiro do esporte, que para mim é um zagueiro de muita qualidade. Eu até falei já em alguns vídeos recentes que dos portugueses que chegaram, para mim é o que ele vem apresentando no melhor futebol. Nos últimos jogos ele teve uma queda muito grande de desempenho, isso é um fato, mas o time inteiro teve essa queda de desempenho. Pô, apesar de estar chovendo, a minha sala tá quente aqui com essa jaqueta aqui, irmão. Mas aí o que é que acontece? Teve uma queda de desempenho, mas é um bom jogador. E saiu nos últimos dias uma informação de que o João Silva ele estava sendo afastado do esporte. Sendo afastado. Quando, na realidade, o repórter Antônio fez uma apuração e trouxe para a gente a informação de que não teve nada disso. O que teve foi uma conversa individual do Antônio Oliveira com alguns jogadores e com o elenco completo. E nessa conversa foi passado a ideia de jogo do Antônio Oliveira. Mas quando saiu isso do esporte, saiu distorcido. Saiu com a informação de que o esporte ele estava querendo afastar o João Silva, era outro jogador que estava sendo afastado. E não é verdade. Outra situação que aconteceu nos últimos dias foi o afastamento do Gustavo Maia, e esse afastamento foi um afastamento que realmente aconteceu, o esporte se pronunciou oficialmente e informou que estava afastando esse jogador do seu elenco. Porém, primeiro saiu a informação de que o esporte queria afastá-lo. Depois saiu a informação de que o Gustavo Maia teria pedido para ser afastado. E o próprio Gustavo Maia se pronunciou no Instagram, né, dizendo que era mentira, né, que não procedia, que ele não pediu para ser afastado. Eu vou até ver se eu acho aqui o print, né, porque eu nem preparei isso aqui e de verdade o objetivo não é nem trazer esse print, tá? Né, nem trazer esse print aqui. Eu vou até colocar aqui para vocês verem como as coisas estão meio que distorcidas no esporte, para você entender aqui, ó. Quem trouxe aqui foi o competente Pedro Jorge, ele trouxe essa informação aqui, falando o seguinte, né? Falando, ó, dos atletas dispensados pelo esporte ontem, o atacante Gustavo Maia causou bastante surpresa entre a torcida, pois é um jovem ativo do clube e que algumas vezes que teve a oportunidade jogou, demonstrou ter qualidade para contribuir. A saída de Maia foi em comum acordo entre as partes e não aconteceu apenas por questão técnica, né? Além dele desejar jogar mais, algo que dificilmente conseguiria no momento, o Leão facilitou a liberação porque o jogador teve um comportamento antiprofissional. Mas aí aqui eu já discordo muito do João, né, do Pedro Jorge aqui, e o Gustavo Maia comentou, tudo mentira. Tudo mentira. Então, assim, para você ver como é que tá o nível dentro do esporte. Jogadores estão precisando se pronunciar quando realmente algo não é verdade, é inverídico. E é esse ponto que eu quero chegar aqui do Gustavo Maia. O que eu acho que está precisando acontecer no esporte é uma pessoa que solucione problemas entre o elenco e a diretoria. É nítido que a diretoria não está conseguindo resolver os problemas do elenco.
Inclusive, eu vou até falar para vocês aqui, óbvio, não vou falar nomes, mas eu fiz aquele vídeo falando do racha do esporte, e uma pessoa do esporte falou comigo, falou, ó, cara, isso não procede, não tem elenco rachado, e eu falei para ele o seguinte, cara, se de fato você acredita mesmo que não tem esse racha, então o problema é ainda maior. Isso só mostra como vocês estão desconectados do que está acontecendo dentro do esporte, e esse é um fato. Estão acontecendo problemas, estão acontecendo insatisfações, estão acontecendo ruídos, e não existe hoje uma pessoa no esporte para solucionar esse problema. Não existe uma pessoa para sentar aqui, um boleiro, um cara que já jogou, um cara que entende isso aqui. Meu irmão, que bagulho é essa aqui? Fulano, Cicrano, senta aqui. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Desculpa o palavrão. Vamos sentar aqui. O que é que tá havendo aqui? Pô, senta aqui, fulano, Cicrano. O que aconteceu isso? Aconteceu isso. O que é que a gente pode resolver aqui? E sai resolvido, irmão. Não tem uma pessoa. Porque a diretoria chega e fala assim, ó, tem algum problema? Os caras vão dizer que não tem, velho. Aí a diretoria vem para a imprensa e fala assim, não tem problema, conversamos com o elenco, não tem problema nenhum. Como se só uma pergunta e uma resposta superficial fosse resolver o que está acontecendo. Então, a crise no esporte é maior do que a gente pensa. É uma crise, sabe, de convivência. E quando não, numa equipe, quando num elenco não se tem uma boa convivência, um bom ambiente, porque, claro, cara, você vai chegar numa empresa, nem todo mundo gosta de todo mundo. É assim que funciona, sabe? Isso não vai mudar, não. Qualquer empresa é assim, no esporte é diferente. Mas existe um respeito. Não está acontecendo isso no esporte. É muitas palavras desencontradas, muitos problemas, jogador que é afastado, aí diz que ele queria, ele fala que não queria, depois ele fala que queria, e depois que não queria. Então, assim, aí depois o jogador entra aqui e fala que é tudo mentira. Então, cara, olha os ruídos que estão acontecendo dentro do esporte. É um problema de comunicação. E comunicação é pior do que talento, irmão. Porque quando você não tem talento, você tem raça, você tem vontade. Pô, aquele time de 2020 do esporte era horrível. Mas na raça mesmo, ali no peito, conseguiu se manter na primeira divisão. Mas tinha comunicação, tinha um elo, tinha um técnico, né? Que eu não quero jogar o Antônio, porque só teve um jogo, mas tinha a Aventura que conseguiu unificar o time. Sabe? Hoje não tem isso, cara. Hoje não tem isso no esporte. Então é preciso que tenha um cara que faça o elo entre os jogadores e a diretoria para solucionar problemas. Um boleiro, de preferência, que já passou pelo esporte, que já tenha vivência nas coisas que aconteceu, sabe? Que fala a linguagem dos caras. Porque não tá existindo isso. E à medida que o tempo vai passando, vai ficando pior a coisa. Tem jogadores que querem. O próprio Lucas Lima, a gente fez um vídeo ontem, inclusive o vídeo tá batendo aí, sei lá, quase 23 mil visualizações do Lucas Lima. Obrigado, inclusive, por todo mundo que assistiu. Mas é muito pouco, sabe? É preciso que tenha esse elo entre a diretoria e o elenco. E para isso tem que ter um boleiro no meio ali intermediano. Essa é a minha visão. Talvez eu possa estar falando bobagem, quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha sobre isso. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Vamos falar muito sobre isso ainda aqui no canal, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.